Vamos apresentar agora a estrutura do nosso curso Leia Poesia e Encante Filhos e Alunos. Bom, o nosso curso constará de 5 módulos. No primeiro módulo, nós apresentamos a justificativa, damos informações sobre as nossas referências de leitura e por que falar das referências de leitura é muito importante. Porque nós queremos que vocês também reflitam sobre a sua própria história. É muito importante analisar quem foram os mediadores que de algum modo influenciaram, ou de forma positiva ou de forma negativa, a sua história de leitura, promover o seu encontro com o livro, até para vocês ou reforçarem aquilo que foi positivo ou não fazerem aquilo que de algum modo não foi legal, não estimulou, afastou você do livro. E isso vai se constituir uma tarefa. Bom, o segundo módulo vai tratar do cenário da literatura infantil brasileira. De forma breve, nós vamos mostrar como surgiu essa literatura, como foi a sua expansão, como se encontra esse cenário editorial hoje da nossa literatura, principalmente da poética, que é o foco do nosso curso, mostrando a que veio essa literatura e como ela se encontra hoje, num cenário em que tem uma publicação extensa e que às vezes a quantidade ela compromete a qualidade. E já quero dizer de antemão que o cenário editorial brasileiro evoluiu de forma significativa e que nós não devemos nada em termos de qualidade quando comparamos com a literatura estrangeira, por exemplo. A literatura brasileira ela já está num patamar igual a todas as literaturas de outros países em termos de qualidade e de excelência e principalmente de reconhecimento. No terceiro módulo, nós vamos trazer o autor Vinícius de Moraes. Ele foi diplomata, compositor e é interessante falar que ele já tinha toda uma carreira consolidada como intelectual da cultura brasileira. Ele já tinha todo um reconhecimento como compositor, como cantor, quando lançou esse livro, que é o tema central do nosso curso. E por que é importante saber alguns dados biográficos do autor? Porque o escritor não escreve do nada, a sua vida de algum modo tem influência na obra. Então é muito importante saber alguns dados sobre o autor, mas também falar do surgimento dessa obra, um pouco da recepção e mostrar a importância dela na história da literatura infantil brasileira. O quarto módulo eu estou chamando de Entrando na Arca de Noé. Por quê? Nós selecionamos alguns poemas, nós vamos fazer leitura, vamos conversar sobre os poemas e por que isso é importante. Ler poesia é uma leitura mais exigente do que ler prosa. Então é importante porque eu vou dar dicas de como ler, ter cuidado com a entonação, com a modulação da voz e que tipo de conversa nós podemos ter a partir das temáticas suscitadas. Eu escolhi esse livro do Vinícius de Moraes e escolhi o próprio autor, como já disse, porque ele foi, ao lado da escritora Cecília Meirelles, os precursores dessa literatura pós-modernista voltada para a criança brasileira. Então, a qualidade dessa obra foi, digamos assim, o critério primeiro de escolha. Nesse universo infantil, eu diria que é uma das obras que suscita uma recepção muito afetiva, muito interessante do ponto de vista do que tangencia com relação a sonhos, a medos, ou seja, questões bastante relacionadas com o universo, com a vivência infantil, com a brincadeira, mas de uma forma muito inteligente, criativa e sensitiva também. Por isso, a centralidade do curso nessa obra. Então, nós vamos mostrar não como um caminho só, um tipo de abordagem só.
Lógico que eu vou apontar caminhos, mas certamente serão os pais, os professores que encontrarão também, a partir desse curso, a sua forma de ler poesia, a sua forma de conversar sobre as poesias, não necessariamente aquela conversa profunda, reflexiva, principalmente no contexto da família. Não, não é isso a minha proposta não é essa. A minha proposta é promover o encontro entre livros e crianças mediado pelos pais e também pelos professores da forma mais afetiva possível, de modo que possa se constituir um instrumental seguro e bastante afetivo de encontro entre crianças e livros. Essa é a minha proposta. E, finalmente, no último módulo, que é o 5º, eu estou chamando de Pós-Arca de Noé. Porque, embora a centralidade do curso seja essa obra, pelas razões que já falei, mas eu também vou dar dica de outros autores, mostrar outras obras que também oferecem essa possibilidade de promover esse encontro entre crianças ainda na mais tenra idade com o livro poético, com a obra poética, porque ler poesia é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, e quanto mais cedo esse encontro acontecer, tanto melhor.